Olá, gente, galerinha, aqui do Maurício Freire. Eu estou aqui com a professora Isete Campos, né? É uma das primeiras alunas aqui da Escola Estadual Maurício Freire, né? A nova escola, que também, em meio a todo o processo dela de aluna, que ela virou uma profissional da educação. Hoje ela está no cargo da quarta direc, mas tem uma trajetória maravilhosa e inspiradora dela. E nós estamos aqui com ela para ela falar um pouco dessa trajetória e falar um pouco também sobre como era o Maurício no tempo dela e a importância do Maurício, né, na vida pessoal e na vida profissional, né, o crescimento dela. Bom dia a todo o corpo docente e discente da Escola Maurício Freire, que muito me honra ter sido aluna nos anos 66, mais ou menos 67, do ano da inauguração deste novo prédio. Então, eu estive na inauguração desse prédio e que nós cedinho, 8 horas da manhã, já estávamos todos ali fardados, organizados, esperando o governador, que só veio chegar por volta das 11, mas todos nós enfileirados, uniformizados, para vivenciar aquele momento de grande importância para a nossa região. Porque até então nós não tínhamos um prédio que atendesse a toda a população, porque a população estava crescendo. Então, o prédio anterior era ali no centro da cidade, onde ainda hoje é o CLR, né? Prédio belíssimo, que tem um idêntico em Barcelona, que ainda hoje é a Escola Estadual de Barcelona. E foi transferida para cá só com essa primeira ala de classe que tem. Que é o corredor principal. Principal, exatamente. Não tinha nada para cá. Terminava ali nos banheiros. E a cozinha era aquela cozinha que vocês veem que as irmãs sempre fizeram por onde, quem não pudesse pagar a escola, estudar, fazendo pequeno serviço por ajuda dos pais. Mas essa escola aqui foi onde abriu espaço para todos. Acolheu, né? Acolheu todos. Então, eu entrei aqui no primeiro ano, porque naquela época a gente entrava na escola aos 7 anos. Vinha do lar direto para casa. Quem tinha condição de pagar, ia para o Jesus Menino, fazer a pré-escola. Quem não tinha, saía de casa para cá. E aqui, no caso, aqui no Maurício Freire, na nova escola, já era o ensino fundamental, né? Fundamental, só o ensino fundamental. E tinha, assim, a escola de comércio, que eu não sei dizer direito como era, mas era uma escola onde o Monsenhor Expedito fazia um papel que a gente dizia na época, que se dizia na época, que é o cuvité. Porque o Monsenhor Expedito, toda pessoa que chegava aqui formada, ele dava um jeito de casar com as moças daqui, que era para eles serem professores. Entendeu? O Monsenhor teve esse papel importantíssimo na educação de São Paulo Potengi. Então, quando eu cheguei aqui, aos 7 anos, eu fui alfabetizada pela professora Salete Bezerra. Salete Bezerra, que é da família de seu Chaguinhas, é filha de doutora Neumann. Ainda hoje ela é viva e lúcida. Não é mais da educação, pela idade, mas é uma professora maravilhosa, aquela pessoa que deixa referência aos alunos. Depois do segundo ano, eu fui ser aluna da professora Francisca Azevedo, que é da família de Peãozinho. Sim. E que deu nome à Escola Municipal Francisca Azevedo. Uma professora muito além do tempo dela, que nos ensinava coisas diferentes do que estava nos livros. A gente fazia teatro, a gente fazia peças de teatro. Toda quinta-feira tinha o culto à bandeira, onde se cantava os hinos. Nós éramos obrigados a saber o hino nacional, o hino do Rio Grande do Norte, o hino da bandeira, o hino da Marinha, o hino, porque era uma época de militar, né? Ditadura militar. Então, nós aprendíamos tudo isso e tínhamos que vir uniformizados. Sapato preto, meia branca, a farda era uma saia plissada de brim diagonal azul marinho, da cor da sua camisa. A blusa branca com escudo com o nome do Maurício Freire, tudo impecável. Em uma época que não se tinha nada vinda do governo. Nós não tínhamos Bolsa Família, nós não tínhamos livro didático, nós não tínhamos nada. A gente tinha que comprar tudo. E vocês eram fardados dos pés à cabeça, calça, tudo, saia, tudo. Só se entrava uniformizado. Nada de chinelo havaiana, nada de chinelo. Quem podia, quem não podia, não sei como, mas todo mundo vinha organizado. Existia também uma questão de respeito à hierarquia. Nós não brigávamos, aqui a gente brigava lá fora, mas aqui dentro não. E um cio de uma professora, todo mundo, a gente tinha concurso de leitura,
E tinha um quadro que hoje em dia talvez não seja lá mais tão didático, mas a gente tinha um quadro com o verde, o amarelo e o vermelho, que era a transição da leitura. Então, quem estava no verde estava lá em cima, número 1, 2, 3, no máximo 10. Do 10 até tanto estava no amarelo. E os que estavam em vermelho, aqueles que não estavam alfabetizados não sabiam ler. Então, era uma forma arcaica de se fazer a educação, porque de uma certa forma você expunha o aluno que não estava aprendendo. Ao mesmo tempo que era uma competição grande para a gente saber quem estava sempre entre os 3 primeiros lugares. Né? Mas para a época era uma coisa... Era uma coisa maravilhosa, porque era como que fosse um incentivo para os outros aprenderem. Era um incentivo. Mas aí hoje a gente vendo, com os olhos de hoje, a gente vê que de certa forma se estava expondo aquele aluno que não estava... E ninguém sabe se é porque eles tinham dificuldade ou porque eles tinham algum problema cognitivo. Isso. Porque até então a gente não tinha esse conhecimento dessa questão da pessoa com deficiência. Né? É tanto que eu não tenho lembrança nenhuma de nenhum colega de sala que fosse cadeirante ou que usasse uma bengala. Eu não tenho. Daquela época, eu não tenho essa lembrança. Até porque eu acho que até para a acessibilidade deles, eu acho que é um pouco mais, né? Porque não tinha acessibilidade. A gente não tinha esse portão que hoje tem aqui. Lateral. Essas rampas, a gente não tinha. Quem não subisse pela escada dava a volta no prédio para subir por lá. Por trás. Por né? trás. Por trás. Então, aqui, na minha época, as professoras eram a pessoa da família Guilherme, era a Terezinha, era a Roselma, que ainda hoje eu chamo Dona Roselma. Dona Roselma, Salete, que ainda hoje eu chamo Dona Salete. Ela ri quando me conta, diz, lá vem Dona Salete. Porque eram pessoas que se destacavam. Dona Creuza, que morava aqui perto. Então, era o pessoal da época. E uma irmã minha também foi professora aqui, na época. Só que a gente não estudava, quando era irmã da gente não estudava com a irmã. E tinham 3 períodos de aula. Das 7 às 11, das 11 às 13 e pouco, que era o intermediário, e das 13 até as 17, não tinha aula noturna. Então, eu estudava nesse período intermediário. Eu achava bom o intermediário. De 11? Das 11 horas da manhã a 1h30. Então. Só que era assim, não tinha merenda na escola. Não tinha merenda. Quem tinha dinheiro para trazer, para comprar alguma coisa, tinha uma senhora chamada Josefa de Neron, que ela vinha vender um pastel, tipo uma panquequinha que eles chamavam na época orelha de avó, não sei se eu tô... Sim, eu chamo de orelha de velho. Cobrindo minhas orelhas, porque eu não sei se é porque a orelha era grande e velha, de avó é grande. Como eu sou avó, cubro aqui as orelhas. Aí, quem tinha, e senão a gente saía da sala, meio-dia, alguma coisa, como eu morava mais ou menos perto, a gente saía em casa, comia alguma coisa e voltava. Porque nem sempre a gente tinha um lanche, assim, um biscoito, uma coisa para trazer, mas em casa sabia que tinha comida. Em casa a gente sabia que tinha comida, então às vezes a gente ia em casa comer alguma coisa. Outras vezes a gente lanchava por aqui, ou quando tinha um lanche aqui, era assim. Dior, que a gente chamava Dior, era Diolinda. Diolinda era da família de João Marco, que foi prefeito aqui. Então, Dior era merendeira. Ela dizia assim, senhor, que amanhã tragam alguma coisa de verdura para a gente fazer uma sopa. Aí, então, os alunos traziam coentro, um girimum, uma batata, alguma coisa, e se fazia aquela sopa. Então, era um lanche coletivo, onde todos contribuíam. Era interessante. Era interessante, sim. Era interessante, era uma forma de todo mundo lanchar daquilo que se trouxe. A sociedade, né? Comida sempre aquele momento. Era um momento assim, de muita carência, mas a gente estudava. Eu não me lembro de coletivo. Silvério foi meu colega, Zé foi meu colega, muita gente da época. E eu tinha umas amigas que moravam na mesma rua, Gorete e Antônio Gomes, Quinquinha de Bela, que é Francisca, a gente chamava Quinquinha de Bela, e Fátima, que a gente chamava Fátima de Zé Preto, eu não me lembro sobre o nome dela. E a gente era Gildete, que a gente era unidas. Então a gente subia para a escola junto, a gente descia junto. Era uma época boa, a diretora para nós era Deus. Quem era a diretora da época? Dona Lourdinha Dantas, que é a avó do diretor hoje do IEF. Sim.
família A dele. dele é da- daqui. Então, todo mundo fazia o primário aqui, que era chamado de primário, que era o Fundamental 1, e depois a gente ia para o Colégio São José, só que quem fazia de primeiro ao quarto ano aqui, para entrar no Colégio São José no quinto ano, que na época era o quinto ano, fazia-se o programa de admissão ao ginásio. A gente passava um ano vendo todas as disciplinas que a gente viu, todo o conteúdo que a gente viu durante os 4 anos, para saber se a gente tinha condição de entrar no ginásio, primeiro ginasial, que era o que hoje é o 6º ano. O Fundamental 2. Então, era um livro grosso, assim, onde tinha todas as disciplinas, com todo o conteúdo de primeiro ao quinto ano. A gente estudava tudo aquilo e depois fazia uma prova para saber se tinha condição de ir para o ginásio. Então, eu também fui aluna de Dalveni, que foi aluna de professora daqui. Fui aluna de Zélia Dantas, que é da família Guilherme. Então, era uma época que respeito ao professor aqui. Qualquer coisinha a gente ficava sem direito a sair na hora do intervalo. Naquela época, eu acho que o professor tinha mais dificuldade. Assim, creio assim, não o professor, acho que a área da educação em relação a ter professores. Não, era assim. Não tinha essa facilidade a curso superior, que nós temos hoje, pedagogos. Então, as pessoas que se sobressaíam no ginásio, né? Essas pessoas que já estavam na escola do comércio, que já eram adultos, que já tinham outro nível educacional, eles passavam a ser professor. Não tinha concurso para professor. Eu lembro que minha tia, ela começou bem cedo, minha madrinha. Então, elas passavam a ser. A pessoa lê bem, escreve bem, sabe contar, sabe resolver problemas matemáticos. Então, esta pessoa vinha ser professora. Inclusive, por isso a gente tem ótimos professores, porque naquela época já se descobriam esses dons, Já se descobriam esses dons, exatamente. E assim, depois teve a questão de ter a SENEC, de ter uma Colégio São José com o científico, né? Aí já foi muito moderno, foi depois das irmãs, da Providência, que vieram para cá. Então, os deputados, que a gente na época achava que era a favor, nada, mas era mais do que a obrigação deles, que hoje a gente enxerga, né? Na época a gente não enxergava. Traziam bolsas de estudo, então essas bolsas vinham do colégio, e vinha no final do ano. Então, a gente estudava o ano todinho, pagando o que se podia, e no final do ano, quando essa bolsa chegava, a irmã Verena fazia os cálculos, tirava a diferença, devolvia o que se tinha pago e ficava com dentro da bolsa. Tudo muito direito. A irmã Verena foi... Aliás, as irmãs aqui foram junto com o seu expedito, e não tem essa diferença entre Colégio São José e Maurício Freire, não, escola pública não. O respeito que se tinha com se segurou. Embora existisse a questão da divisão social. Né? Divisão social. Os mais ricos estão no Colégio São José, os mais pobres estão no Maurício Freire. Mas daqui dessa escola saiu médico, saiu advogado, saiu enfermeiro, saíram grandes profissionais, professores, né? E a gente tem aqui Silvério, que já foi diretor, foi aluno do Maurício Freire. E foi professor. Então, eu fui aluna e diretor. Eu fui aluna Maurício Freire e vim para cá como professora Maurício Freire. Então, minhas colegas de corredor, que a gente diz de sala, era a dona Geralda e a mãe de Consuelo. Elas estavam sempre ali. Ainda hoje eu vejo direitinho, Consuelo dizia assim, Batista, porque Batista dava nó nesses corredores. Então, era... mas foi muito interessante. Aí depois que eu vim como professora do Fundamental 1, que foi o concurso que eu fiz, fui para professor polivalente. Depois, quando eu terminei faculdade de letras, aí eu vim para o ensino médio como professora de língua portuguesa. Já a diretora já era Lenira. Foi muito interessante, foi uma trajetória boa. E hoje eu me encontro dentro da educação, mas em uma área afim, que é a educação especial. Você foi para a educação especial? Eu estou na DIREC, eu fui como supervisora do ensino fundamental, mas hoje eu estou só com a educação especial, como supervisora de educação especial. Aí eu trabalho não só com Maurício Freire, mas com as 17 escolas da jurisdição. São muitas escolas. E fico orgulhosíssima quando eu vejo os projetos, o avanço dos alunos daqui. Os alunos saindo daqui, entrando no IEF, passando na
Enem, conseguindo o Enem. Isso é gratificante, porque é sinal que a escola pública avançou, né? E está abrindo portas para todos, a questão da equidade. Respeito às diferenças. Eu assisti o show de calouros, eu assisti pelo Instagram, eu fiquei maravilhada com o que eu vi Matheus Isaac participando, eu vi Cícera participando, eu vi outro aluno participando. Isso é interessante. É sinal que o trabalho de vocês está evoluindo. E está vindo resultados. Vindo resultados, exatamente. Maurício Freire, eu só tenho de agradecer pelo tempo que eu passei aqui, pela trajetória de vocês aqui, que eu acompanho. O ano passado eu vim assistir a mostra que houve, e que é amanhã, né? Daqui. Viu, gente? Amanhã já é a nossa primeira. Qual é o número, minha gente? A nossa mostra científica, tá? A Expo Freire. Então, é um momento que vocês têm de mostrar aquilo que vocês estão vivendo. Então, teve as meninas do espaço, teve vários projetos que vocês mostram que estão aprendendo. Que até então, para muita gente, a escola pública é desvalorizada, mas só sabe o valor que tem a escola pública quem vivencia a escola pública. Lá dentro. Até porque eu creio que os projetos do Maurício Freire, mas nem de todas as escolas públicas, são grandes projetos, né? Claro que precisam de profissionais para botar em prática, também do esforço dos alunos, porque sem o esforço deles os professores não podem fazer muita coisa. Exatamente. Mas que as escolas públicas têm projetos, elas têm, e muito bons. Muitos. Eu estive esta semana aqui no Dinaco Maris, belíssimo trabalho do Dinaco, que é o retrato do que a escola faz. Não adianta você pegar, inventar uma coisa e botar em uma exposição. Não, se expõe aquilo que se trabalhou. E aquilo que se sabe, aquilo que se sabe, aquilo que se aprendeu. Porque se o aluno aprendeu, ele faz uma boa apresentação. Exatamente. Então é a mostra do professor, que ele foi lá, ensinou, o aluno conseguiu absorver e o aluno consegue passar para outras pessoas. Exatamente. Uma coisa, são os dois lados. Eu que quero aprender e eu que tenho a boa vontade e a obrigação de ensinar. Porque se eu vim ser professor, é porque eu tenho uma lição a cumprir, eu tenho uma obrigação. É qualquer trabalho que você vai fazer. Então, é você. Não é porque, o salário é baixo. Mas aí quer dizer que eu vou fazer um trabalho pela metade? Porque eu ganho pouco, vou fazer o meu mínimo. Que não é o nosso caso, entendeu? Enquanto professores, nós não podemos estar reclamando, entendeu? Lógico, a gente quer qualidade de vida, a gente quer qualidade de trabalho, a gente quer melhorias, a gente busca essa melhoria, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Mas eu só posso fazer para vocês se você estiver aberto a aprender. Então é isso. E a direção aqui é uma equipe maravilhosa. Eu acredito que parte da equipe gestora foi a aluna Maurício Freire também, que é o caso da Silenil. Nós temos Francinete Ribeiro, uma excelente coordenadora, uma supervisora de mão cheia, aquela pessoa que está em todos os espaços, em todos os lugares. Quase onipotente. As meninas da educação especial que fazem um trabalho digno de respeito, desde a cuidadora até a professora da sala de aula, até as meninas da sala, que acompanham os alunos. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês por esse espaço, né? E dizer que Maurício Freire sempre será uma referência em educação na região de Potengi. E é isso, minha gente. Então, venham conhecer o Maurício Freire, tá? Você que está chegando no ensino médio agora, vem conhecer a nossa escola. Nossa escola, aqui está uma das alunas, professoras e uma profissional que hoje não está mais na nossa escola, mas que está atuando e levando a história do Maurício Freire. Então, venham conhecer a nossa escola, porque a nossa escola, ela é magnífica, viu? Vem pra cá.